Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos argumentos de uma obra chamada O Engano Mortal. É um livro que basicamente sugere que a realidade vai muito além daquilo que a gente consegue ver. A nossa análise vai direto ao ponto para desvendar uma mensagem que, olha, promete ser no mínimo confrontadora. E logo de cara, o livro já estabelece um tom bem sério. A intenção declarada não é a de ser uma leitura agradável, mas sim de despertar. A premissa é que a gente vive numa época em que o perigo foi meio que normalizado, sabe? E a ideia de uma batalha espiritual, isso é muitas vezes descartado. Por isso, a abordagem é de propósito bem direta, sem rodeios. E este versículo aqui é a pedra fundamental de todo o argumento. A premissa central é essa: existe uma guerra invisível, mas que é absolutamente real. E segundo o autor, o fato da gente ignorar essa guerra não faz ela desaparecer. Na verdade, só nos deixa desprotegidos. É a partir dessa ideia que toda a análise começa a se desenrolar. Então, para começar, vamos direto para a primeira sessão, a Guerra Invisível. O objetivo aqui é entender direitinho qual é a natureza desse conflito, pelo menos como ele é descrito no livro. Bom, o livro define o adversário de um jeito bem específico, não como uma ideia abstrata do mal, mas como uma entidade real que age com estratégia. E o ponto crucial é este aqui, ó. A maior vitória desse adversário não acontece no campo de batalha, acontece na mente, quando ele consegue convencer as pessoas de que ele nem existe ou de que não oferece perigo algum. E este ponto só reforça a ideia de uma ameaça que está sempre ativa. De acordo com a fonte, o perigo não é só a existência do inimigo, mas a ação deliberada dele. A imagem de andar em derredor sugere uma busca constante, sabe? Uma procura por fraquezas, por brechas. A conclusão que o livro tira disso é um chamado para vigilância contínua. E isso nos leva a uma questão muito importante. Se essa guerra é real, qual é a principal arma que é usada? O livro argumenta que não é a força bruta, não. É algo muito mais sutil, o engano. A análise da história do Jardim do Éden é apresentada como se fosse um manual de instruções dessa estratégia. O processo tem 3 etapas bem claras. Primeiro, lançar a dúvida sobre o que foi dito por Deus. Segundo, negar que vai haver qualquer consequência ruim por desobedecer. E aí vem o golpe de mestre. Redefinir o ato proibido não como uma perda, mas como um ganho, uma espécie de avanço. Esse slide aqui faz a ponte entre o passado e o presente. O autor argumenta que essa mesmíssima tática do Éden continua valendo hoje, sempre com o objetivo de distorcer a nossa percepção e nos afastar do que é simples. Como a imagem sugere, o cenário pode ter mudado, mas a estratégia, segundo o livro, é a mesma. Agora, a análise muda o foco para dentro de nós. O livro afirma que esses enganos não surgem do nada. Eles se aproveitam de vulnerabilidades internas que são chamadas de brechas no coração. A primeira brecha apontada é essa tendência que a gente tem de normalizar o pecado. O livro meio que pergunta que atitudes deixaram de ser vistas como erradas e passaram a ser justificadas como é só uma fraqueza ou esse é o meu jeito. Essa normalização, segundo o texto, funciona como uma porta aberta para o engano. A próxima brecha identificada é a falta de perdão. O livro descreve a mágoa guardada como uma raiz de amargura. E o argumento é que isso não só prende a pessoa no passado, mas também cria um tipo de bloqueio espiritual, se tornando um ponto de apoio perfeito para o adversário. E aqui, a terceira brecha, o orgulho, a autossuficiência. O livro levanta a questão de onde é que a opinião pessoal, o desejo próprio, é colocado acima da autoridade de Deus. É a imagem do eu, sentado no trono, um lugar que, segundo o argumento do livro, não deveria ser nosso. O livro faz uma distinção aqui que é fundamental. Remorso é se sentir mal pelas consequências, sabe? O foco está em si mesmo, mas não há uma mudança real. Já o arrependimento é a tristeza pelo erro em si, uma dor que leva a uma mudança de direção, e o foco passa a ser Deus. Um gera morte, o outro salvação. Essa citação é usada como um alerta muito poderoso contra uma religiosidade de fachada, sem arrependimento de verdade. É a ideia de ter uma aparência de vida espiritual, mas por dentro, na realidade, estar morto. Ter a fama de estar vivo quando, na verdade, se está espiritualmente parado. Certo. Então, diante de todo esse cenário de conflito, engano e brechas, qual é a solução que o livro propõe? Isso nos leva à nossa última sessão, que detalha o caminho para a vitória, conforme o material de origem. O ponto crucial é este. A resposta vem em 2 passos, e a ordem, olha, é inegociável.
Primeiro passo: se sujeitar totalmente a Deus. É só depois de se colocar debaixo da autoridade de Deus que o segundo passo, que é resistir ao inimigo, se torna eficaz. A lógica é: não existe resistência sem submissão. A partir daí, o conceito da armadura de Deus é introduzido. E é importante notar uma coisa: ela não é descrita como um conjunto de armas de ataque, mas sim como um revestimento de posturas espirituais. O grande objetivo é permanecer firme, sustentar a posição contra as estratégias do inimigo. E aqui a gente vê as peças dessa armadura. Segundo o livro, cada componente corresponde a uma verdade ou uma disciplina espiritual essencial. A verdade como o cinto que segura tudo, a justiça como uma couraça, o evangelho dando firmeza aos pés, a fé funcionando como um escudo, a certeza da salvação protegendo a mente e, por fim, a palavra de Deus como a única arma de resposta. E para fechar, o material volta para este versículo, que funciona como o resumo definitivo de toda a estratégia de vitória. A submissão a Deus como pré-requisito que não dá para pular para uma resistência que, segundo o texto, resulta na fuga do adversário. E assim, a gente termina com a pergunta final, bem provocativa, que o livro deixa no ar. Depois de analisar a guerra, as armas e a solução, a questão fundamental que fica para reflexão é essa. No fim das contas, o que ou quem realmente governa a nossa vida?